Glória a Deus. Glória ao Senhor. Hoje é dia 30 de 12 de 2022 e é sexta-feira. E são 13 horas e 15 minutos. O título da mensagem é A Espada do Espírito. E os hinos são dois, 135 e 136. Aleluia. O 135 diz: O zelo de Deus já me consumiu, e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo inextinguível. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. E o 136 diz: Oh, a glória está aqui. Sim, a glória está aqui. Sinto bem sua presença aqui no nosso meio. Tudo aquilo que precisas, estende a tua mão e recebe e diz é meu. Não vou perder. Aleluia, glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Aleluia, já vimos que o título é A Espada do Espírito. E o texto diz: Aquele que crê que Jesus é o Cristo é porque é nascido de Deus, recebeu Jesus como Salvador. Primeiro ouviu a sua palavra e o Espírito Santo lhe falou e ele recebeu Jesus como Salvador. Por repetir, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama a Deus o Pai, que o gerou, também ama o Filho que dele é nascido, o Senhor Jesus Cristo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Não só o Senhor Jesus Cristo, como os outros foram adotados como ele. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Repetindo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este, o Filho de Deus, é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo não veio só por água, mas também por água e por sangue. Mas por água e por sangue. E o Espírito de Deus é o que testifica, porque o Espírito de Deus é a verdade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé é a prova das coisas que se não veem. É a prova das coisas que não podemos ver com os olhos, mas vemos com o Espírito que nasceu de novo. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos, pela fé que é um dom, né? Porque nascemos de novo, pela fé entendemos que os mundos
Pela palavra de Deus foram criados planetas, estrelas, toda a sua criação, criação de Deus. Deus disse haja luz e houve luz. Vou repetir, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que vemos não foi feito do que é aparente, daquilo que vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Maior, quer dizer, mais agradável a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual o sacrifício, por aquele sacrifício, alcançou testemunho de que era justo e queria fazer aquilo que certamente o Adão lhe tinha transmitido. Repetindo, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Vou repetir, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não podia ver ainda, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com o Abraão da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel a Deus que lhe o tinha prometido. E o São Paulo diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto os temem, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também dos gentios. Porque nele, perdão, se descobre a justiça de Deus no Evangelho.
Portanto, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, cada vez vamos tendo mais fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça. A pessoa que não nasceu de novo é uma pessoa ímpia. Ela se ira muito, grita, é ímpia e é injusta. Eu vou repetir, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que têm a verdade e a injustiça. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e a nenhuma outra a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz o Senhor Jesus Cristo. Repetindo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito, é verdade. Repetindo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz o Senhor Jesus Cristo. E ninguém conhece o Pai, aliás, ninguém conhece o Filho, o Espírito do Filho, senão o Espírito do Pai. E ninguém conhece o Espírito do Pai, senão o Espírito do Filho. E aquele que é o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos ouvirei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E tudo quanto pedirdes em meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Aleluia. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não ouviu falar dele, não é? O Espírito da verdade, repetindo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porquê? Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, diz o Senhor Jesus Cristo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, diz São Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarem firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, os lombos do nosso espírito. Repetindo, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vesti-se a coraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor dá um exemplo de vitória, mas física, no livro de Esther. Ele diz, no Esther 9:5 diz: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Assim como no tempo do Hitler, os judeus foram mortos. Cerca de 6 milhões de judeus. E ninguém os defendeu, nem lhe deram condições para se defenderem. Mas o rei Assuero deu-lhes condições para se defenderem. Glória ao Senhor contra aqueles que os queriam matar e acabar com a raça descendente do Abraão. E a palavra do Senhor diz: e vê a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, no qual vivemos, nos movemos e existimos. Repetindo, portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Pai, eu me converto de todas as minhas transgressões. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um nascente de novo, né? Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, recebei Jesus como Salvador. Repetindo, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. E a palavra do Senhor diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. O Espírito Santo santifica-me também. Repetindo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. A palavra do Senhor diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, Deus vivo, sou santo. E se invocais por Pai aquele
que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, também se fará. Vou repetir. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, enquanto estivermos aqui na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. E a palavra se diz, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, diz São Paulo. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Vamos ir e pregar o Evangelho. Se pudermos e não o fizermos, vamos ficar com o sangue, a culpa do sangue, a culpa da perdição das pessoas. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Obrigado, Jesus. Porque eu sei, diz São Paulo, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E a palavra se diz, e disse-me um dos anciãos, não chores, disse ao João, na ilha de Patmos, repetindo, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, diz João, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um cordeiro como, vou repetir, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Dá-me também para estes 7 olhos. Vou repetir. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, o Cordeiro de Deus veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mesmo as orações em línguas também. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Obrigado, Jesus. E com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis, nos fizestes
reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, diz João, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e a voz dos animais, e a voz dos anciãos, e era o número deles milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. Aleluia. E a palavra se diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra se diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, de ser santo e irrepreensível diante de ti, Pai Celestial, em amor. E nos predestinou, vou ler outra vez, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Vou ler um bocadinho acima. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O Pai Celestial nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. E o texto ainda diz: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia, glória ao Senhor. Estamos a terminar, amados, tudo seja para a glória de Deus. Aleluia, não se esqueçam de clicar na mãozinha. Amém, aleluia, glória a Deus.